convidar vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Estamos aqui celebrando essa festividade graças ao grande Pai que nos amou, que entregou o seu Filho em nosso favor. Agradeço a Deus, a minha esposa, que confiou naquele cara magrelo, que poderia ser um bom pai. Lá atrás, faz muito tempo, pastor, muito tempo. A minha filha, Anneli, está ali, me ensinou a ser pai. Desde o dia que ela nasceu, acompanhei parte de todas, mas quando eu vi aquele olhinho brilhando ali, aquela ansiedade, aquela sensação, e aquele desejo de ficar ali, tinha que ir para casa dormir, e eu vendo a hora de voltar, e ali eu experimentei esse amor incondicional que Deus tem por nós, esse amor incondicional que todos nós pais temos pelos nossos filhos. E eu quero ler com vocês a história de um pai, que está narrada aqui no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43. O título da mensagem dessa manhã é Um Pai em Busca de um Milagre. Nós vamos acompanhar a história de um homem que foi encaminhado do desespero a uma fé amadurecida, a uma fé contagiante, por meio da palavra de Jesus. E eu quero ler com você essa passagem, que diz assim: Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? O oficial do rei disse: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora a hora em que Jesus lhe disse: o seu filho continuará vivo. E assim creram ele e todos os de sua casa. E este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia, palavra de Deus. Amém? Irmãos, o Evangelho de João é descrito, segundo os estudiosos, por 2 grandes livros. E a primeira parte do Evangelho de João, até o capítulo 12, é conhecido como o livro dos sinais. Aqui nós temos 7 grandes discursos, 7 grandes declarações de eu sou, 7 grandes milagres, que funcionam como uma sinalização, como um sinal para esse verbo vivo que foi apresentado lá no prólogo de João. E o segundo sinal é esse que nós narramos aqui. Ele tem como objetivo apontar que há vida através da palavra de Jesus. Esse homem era um pai desesperado, que foi conduzido de uma fé imatura para uma fé amadurecida e contagiante por meio da palavra de Jesus. E a minha esperança, a todos os pais que estão aqui nessa manhã, é que você também possa sair daqui confiante, contagiante, que a palavra de Deus se cumprirá às nossas vidas. Irmãos, nós estamos celebrando hoje o Dia dos Pais. E todo pai minimamente responsável, desde o momento em que recebe esta informação, é atordoado por imensas responsabilidades. A responsabilidade da provisão, a responsabilidade da proteção, a responsabilidade da instrução, do cuidado, do amor, do zelo. E isso tem se tornado cada dia mais perigoso nesse mundo hostil, nesse mundo tenebroso que nos cerca. Mas existe ainda uma responsabilidade ainda maior. Mas apesar de todas essas responsabilidades, nós temos visto essa festividade cada dia mais sendo esvaziada.
Você não vê muito mais dizer sobre os dias dos pais por aí, não tem grandes promoções, não tem grandes festividades. Esse é um dia que está sendo esvaziado de maneira intencional. É uma atuação de desapropriação, de desconstrução do patriarcado, da paternidade. E isso tem um porquê. Porque ao pai a responsabilidade, como foi ministrado na semana passada, de apresentar aos seus filhos o que significa o caráter do amor do nosso Pai Celestial. Como pastor, nesses últimos 20 anos, tem sido comum conhecer pessoas que têm grandes dificuldades em se relacionar com Deus Pai, porque inevitavelmente o primeiro filtro que eles têm a respeito do Pai é um pai ingrato, um pai ausente, um pai injusto, um pai imoral. E quando nós apresentamos a Deus como Pai, inevitavelmente, queira você ou não, o filtro que o seu filho tem é do relacionamento que ele tem antes contigo. Por isso cabe ao pai ser essa expressão do que significa essa figura de pai e representar com clareza o amor do nosso Pai Celestial. Mas, irmãos, nós estamos vivendo dias tenebrosos. Os nossos problemas não são apenas financeiros, relacionais, de segurança pública. Nós estamos vivendo um ambiente de morte, e uma morte ainda mais evidente, mais perigosa, a morte espiritual. Sempre houve o mundo, a carne, o pecado, mas talvez nunca foi tão evidente, nunca foi tão difícil proteger os nossos filhos que estão aí, flertando à beira da morte espiritual. E eu quero trazer para vocês algumas lições, alguns aprendizados que nós temos com esse pai, que tinha ali o seu filho à beira da morte, mas que não pensou duas vezes em buscar em Jesus, mesmo que num primeiro momento, em desespero, a solução. Assim também que o Senhor nos oriente, para que nessa manhã nós encontremos na palavra de Jesus a solução, para que nós orientemos e sejamos instrumento de salvação na vida dos nossos filhos. A primeira coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que nós temos que estar atentos a respeito do perigo da familiaridade. Jesus começa falando um ditado popular, que um profeta não é honrado em sua própria casa. E como dizem por aí, a familiaridade é a morte do respeito. Nós temos que tomar cuidado para que a familiaridade também não seja a mãe da incredulidade. O povo que viu Jesus crescendo, que viu os seus pais lá em Nazaré, não confiavam em Jesus como Senhor. Em outros evangelhos é narrado que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque aquele povo conhecia como sendo o filho do carpinteiro. Nós, por maiores que sejam os nossos desafios, por mais comum que seja para mim e para você, estamos aqui semana após semana, nós devemos continuar acreditando que Deus ainda é um Deus de milagres. Não importa as limitações, não importa as lutas, não importa as dificuldades que nos cercam, o nosso Deus ainda está vivo e Ele é um Deus do impossível, e Ele pode salvar os nossos filhos, as nossas famílias, e Ele pode transformar a nossa casa em nome de Jesus. Semana retrasada estive aqui e ouvi o testemunho da irmã Cláudia, testificando que se apropriou da palavra de Deus, que faz da Estéreo a alegre mãe de filhos, e hoje está com seus filhos aí. Deus ainda é um Deus de milagre, irmão. Mas a nossa fé também não pode ser imatura. Não pode ser uma crendice, uma superstição. A nossa fé não pode estar baseada em sinais externos. A nossa fé tem que estar fundamentada na palavra que sai da boca de Deus. E é assim que nós vamos ser conduzidos nessa manhã. Esse homem era um Basílicos, um pequeno rei, um cortesão da corte do rei Herodes Antipas. Mas esse homem não pensou duas vezes em buscar no Senhor Jesus a solução para os seus problemas. Ele foi até o Senhor e o rogou. Ele foi até um carpinteiro, lá na Galileia. Não pensou duas vezes em abandonar Cafarnaum. Nós, como pais, devemos estar dispostos também a ter essa mesma busca humilde pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos. Os homens, os pais deviam ser os primeiros a estar aqui diante do altar, se prostrando domingo após domingo,
para que a nossa casa seja salva. Como eu disse, há um porquê de esvaziarem essa festividade. Numa pesquisa da CEPAL disse que quando a primeira pessoa da família se converteu a uma criança, apenas 3,5% das vezes toda a casa se converte. Quando a primeira pessoa da casa que se converte é uma mulher, 17% das vezes toda a família é alcançada. Mas quando a primeira pessoa da casa a buscar ao Senhor é o pai, 93% das vezes toda a família se converte. Essa é a importância dos pais, serem os primeiros a virem nas reuniões de oração, a virem buscar, interceder, clamar, chorar diante do altar, para que Deus resgate os nossos filhos, como esse pequeno rei não pensou duas vezes em se humilhar diante do altar do Senhor. Meus irmãos, eu tenho o privilégio de ser criado sobre os ombros de um gigante. Meu pai, de origem militar, um homem culto, doutor em teologia, um homem muito exitoso no seu ministério, fundou seminários, plantou igrejas, revitalizou igrejas, fundou uma instituição social premiada no Brasil, reconhecida nacionalmente. Uma vez ele estava aconselhando um pastor, e o pastor falando das dificuldades que estava tendo na sua vida, na sua família, e ele disse assim para o cara, eu lembro até hoje, porque eu acompanhava ele em tudo, o tempo todo na sombra dele. E um menino ouviu ele falar para o pai assim, você já tentou de tudo? Ele falou, tentei de tudo. E já tentou as lágrimas? Você já tentou as lágrimas? O pastor falou, não. Então vá às lágrimas. Aquilo não era um discurso, porque eu cresci vendo o meu pai com as suas imensas responsabilidades, com toda a sua seriedade, com todo o seu zelo nas escrituras, dia após dia, clamando, chorando, babando. Pegava ele em flagrante, chorando, clamando pela intervenção divina, pela intervenção do Senhor, pela intervenção dos céus, na vida dos seus filhos, nos seus ministérios, nos seus desafios. Nós precisamos descer desse pedestal e buscar socorro aos pés daquele que não desprezará o contrito e humilhado de coração. Esse homem chegou assim diante de Deus. Mas o que aconteceu em primeiro momento foi um tremendo de um banho de água fria. Ele vem clamando ao Senhor, apresentando a sua necessidade, e a primeira resposta de Jesus é uma bronca. Vocês não vão crer se ver sinais e maravilhas? É muito comum Jesus fazer isso. Ele fez com a mulher Ciro-fenícia, ele fez em outros momentos, quando foram clamar pela ressurreição de Lázaro, ele deixou eles para depois, porque Jesus, quando ele tem um objetivo de pedagógico, de instrução, e ele tem a sua própria agenda. Não significa que nós vamos até ele e que ele vai se mover no nosso tempo, do nosso jeito, da maneira como a gente quer. É necessário a gente estar com o coração que busca em humildade, porém também ensinável. Porque o nosso Pai Celestial se move no tempo, na hora e na forma que ele deseja. Eu lembro de Naamã, e eu gosto daquela passagem de 2 Reis, capítulo 5, se eu não me engano, onde ele recebe a instrução da serva de que havia um profeta que falava em nome de Deus, que poderia resolver a solução da sua lepra, e ele vai até o profeta, e de repente o profeta manda o servo Geazi, com uma instrução, tome banho ali, naquele rio sujo. E ele pensando, nossa, mas tem tantos rios melhores, ele diz uma palavra que eu gosto muito, está assim na revista atualizada, pensava eu que ele viria até mim, estenderia sua mão sobre as lepras, e faria isso e falaria aquilo. É muito comum, irmãos, a gente chegar diante de Deus e vir com essa expectativa, não apenas do que, mas também do como. Pensava eu que eu iria orar aqui 5 semanas, e as coisas seriam assim, assado e aquilo outro. Pensava eu que eu faria isso e aquilo. Meus irmãos, abandone a tua maneira de pensar. Deus se move na maneira dele. Ele nos instrui, ele quebra nossas expectativas, porque ele tem um fim, como disse Jeremias, ele tem um fim, mas o meio é do jeito dele. Cabe a nós termos a mesma atitude que esse homem teve aqui. Porque preste atenção, depois desse banho de água fria, o texto diz que mais uma vez ele clamou, Pá, Jesus, venha comigo.
o meu filho está para morrer. Ele tem uma busca perseverante. Se as necessidades que nos cercam não são capazes de mover o nosso coração a perseverar em oração, por que nós vamos esperar que isso possa mover o coração de Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhes-á. Lucas 18, Jesus falando a parábola do juiz iníquo, ensinou a respeito da nossa necessidade de perseverar em oração. Acaso o Senhor não responderá os seus eleitos que clamam a Ele dia e noite? Talvez Deus ainda não respondeu a sua oração. Talvez você até desistiu, porque as coisas não aconteceram onde, como, quando você desejou. Mas o Senhor nos chama por meio do desespero, por meio da necessidade, por meio da angústia a um relacionamento com Ele, não apenas para intervir nas circunstâncias da nossa vida, mas para intervir no nosso coração, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos trazer a paciência, o amor, a bondade, a dependência. Como pais que querem ser instrutores dos seus filhos, nós temos que ser também prontos a sermos ensinados pelo nosso Pai Celestial. E ele tinha mais uma vez uma insistência: Jesus, venha comigo. Mas agora acontece uma virada. Ele pede venha, mas o que ele ouve é um volte. Volte. Uma nova direção. É necessário que aqueles que buscam ao Senhor creiam que Ele existe e é um galardoador daqueles que o buscam. Mas é também necessário que aqueles que buscam ao Senhor estejam prontos a serem ensinados pelo Pai Celestial. Terem os seus planos alterados. Virmos a Ele buscando algo e recebemos esse algo, mas não da maneira como a gente esperava. Mas a coisa que mais me marca nessa passagem aqui é o que está escrito no versículo 50. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus. Repare que Jesus tinha dado uma instrução. Aquele povo que buscava sinais, maravilhas, intervenções externas, como ele disse lá em João capítulo 2, versículo 22 ao 25, esse povo ele não confiava neles, porque eles estavam fundamentando a sua fé em sinais externos. Agora, esse pai desesperado foi agora instruído por Jesus a confiar numa coisa muito mais perene, numa coisa muito mais imutável. Agora, o verbo vivo encarnado está ensinando estes pais, a confiarem na palavra que sai da boca de Deus. Esse pai confiou na palavra de Jesus e ele partiu. Talvez, meus irmãos, nós temos que estar dispostos não apenas a clamarmos ao Senhor, mas nós temos que estar dispostos a ouvirmos a palavra do Senhor e obedecer. Os nossos filhos talvez não precisam mais de instrução técnica, instruções didáticas. Talvez o que os nossos filhos precisam é uma instrução viva. Eles precisam ver homens e mulheres, eles precisam ver pais que não apenas declaram crer em Jesus, mas que demonstram com a sua atitude que creem nele. Porque a verdadeira fé é aquela que é acompanhada de obediência. O resto é crendice, o resto é superstição. Esse homem ouviu a palavra do Senhor e creu, como diz lá o antigo hino: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Portanto, pais, ensine os vossos filhos, instruam no Senhor, ensina enquanto é pequeno, para que quando crescer, não venha se desviar dele, não venha te trazer vergonha, corrijam em amor, amem de maneira incondicional.
Quais são as palavras do Senhor que Ele nos dá na nossa vida? Quais são as promessas do Senhor que você recebeu e que você precisa, mais uma vez, reavivar nessa manhã? Buscar-me-eis e me achareis? Mas nós vimos aqui também que esse pai tinha uma fé contagiante. Ele volta, ele obedece, e quando ele encontra no meio do caminho um servo, ele constata que aconteceu a cura no momento em que Jesus falou, aquele que é o verbo vivo, aquele que por meio da palavra tudo que foi feito se fez, aquele que traz à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra, aquilo que chamam que não é como se já fosse, trouxe vida por meio da sua palavra a um filho moribundo. Quando ele constata que a palavra de Deus é viva e eficaz, o texto diz que não apenas ele creu, mas todos da sua casa creram com ele. É uma fé contagiante, assim como aconteceu com a mulher samaritana nos relatos anteriores. Agora toda aquela família se converteu. Ele viveu o que está em Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus, creia de fato, creia confiando na sua palavra, creia obedecendo, creia seguindo as suas instruções, e será salvo tu e a tua casa. O pastor deu testemunho aqui a respeito do pai dele, que acordava toda manhã, declarando: levanta, filho, Deus o está esperando. Nós temos que ter uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé confiante em um Deus que não está morto, num Deus que está vivo, um Deus que dá prova do seu amor por nós, quando nos amou, quando éramos seus inimigos, entregando o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. Um Deus que é bom o tempo todo. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos continuar confiando nesse Senhor. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, o nosso tempo é curto, mas eu quero trazer algumas passagens para que você registre no seu coração palavras do Senhor para minha e para a tua vida, Pai. Para que você saia daqui não apenas com uma lembrança, mas para que você saia daqui marcado não pela minha ministração curta, mas para que você saia daqui marcado pela palavra viva que sai da boca de Deus. E é capaz de fazer sinais e maravilhas, é capaz de mover montanhas, é capaz de trazer vida onde há morte, ordem onde há caos, luz aonde há trevas. E ele nos diz assim, em Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 29:11, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, não o meio, o fim. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a sua ansiedade nessa manhã, Pai? Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu gosto dessa passagem de Salmos 37, porque a palavra entrega é literalmente um movimento que o camelo faz diante do seu proprietário, de se inclinar e deixar rolar sobre ele as suas cargas. Talvez você chegou nessa manhã aqui com muitas cargas como eu. Vocês não imaginam a carga que a gente carregou nesses últimos anos aqui. Principalmente nesse último ano no Rio de Janeiro. Mas nós estamos experimentando hoje aquilo que Deus fez. Talvez a maior responsabilidade que eu tive como pai, nesses anos todos, foi apresentar a minha filha diante do altar do Senhor. Chegar diante dele com aqueles pesos de responsabilidade e deixar rolar, porque eu não sou órfão, eu também tenho um Pai celestial que me ama de maneira incondicional. Então deixe rolar sobre ele,
porque Ele tem cuidado de vós. Mas quando você se entregar, quando você entregar diante dEle, esteja com os ouvidos atentos para ouvir a sua direção e obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, pois sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E para terminar, irmãos, eu gosto da passagem do Salmo 119, 165. Tenho ela registrada na minha Bíblia. E ele diz assim: muita paz, Rabi Shalom, grandíssima Shalom, paz, prosperidade, bem-estar, descanso, tem aqueles que amam a sua palavra, a sua lei, e para estes não há tropeço. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você não tenha como voltar no passado e reconstruir o que ficou para trás, mas se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda imundícia. Talvez você até agora não veio até o Senhor, mas Ele diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou talvez você foi negligente até o momento, mas Deus é poderoso para fazer mais do que nós podemos imaginar. Deus é poderoso para tornar o mal em bem, pelo poder e pelo intermédio da sua palavra. Ele fez isso na minha vida, Ele quer fazer isso na tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Portanto, pais, entregue-se diante do nosso Pai Celestial que nos amou, pois Ele tem cuidado de nós.